Ela vem do espaço exterior, é trazida pelo vento, surfa nas ondas e emerge do centro da Terra bem a tempo de salvar um planeta em crise. Terra, ar, fogo, água e imaginação. Chegou a hora dos recursos ilimitados. Hoje, em Maravilhas Modernas, energia renovável. Maravilhas Modernas, energia renovável. O trabalho não para na divisão regional da FedEx. Situada no Aeroporto Internacional de Oakland, na Califórnia, é o centro da empresa para a região do Pacífico. 1.700 trabalhadores e um avançado sistema de transporte separam 85 milhões de pacotes por ano. There's more than 250,000 packages that transit this facility in a given day. And we, in a month, are using approximately 450 to 500,000 kilowatt hours of power. Para suprir essa demanda de eletricidade, a FedEx decidiu construir sua própria usina elétrica. Ela é silenciosa, não tem partes móveis e está localizada no telhado. Para usar a abundância de luz solar e os 7.500 metros quadrados de espaço ocioso no telhado, em 2005, a FedEx contratou a Chap Solar para projetar este sistema fotovoltaico. Hoje, ele supre 80% das necessidades energéticas da regional. We're looking at a system here that's 904 kilowatts, a very large system. Might be the largest system, rooftop system on a commercial building in the state of California. And it's composed of about 5,700 solar modules, and that large array uses about 300,000 silicon cells. Quando a luz do Sol atinge cada célula de silício, ativa os elétrons, que são liberados e formam a corrente elétrica. Os pontos de contato em metal conduzem a corrente e completam o circuito. Em geral, 40 células solares formam um módulo. Vários módulos são combinados em um conjunto. The power off of these arrays are ganged up, put together and sent down through an inverter. That inverter changes DC power to AC power. Em uma fração de segundo, a luz do Sol é convertida em eletricidade suficiente para manter a atividade no prédio. It can power a light bulb on a desk, or it could power the whole sort system. One of the large benefits of solar power for commercial applications is that the system typically produces its maximum amount of power when utility prices are the highest, which is the middle of the day. When this system is putting out more power than the building is using, the power goes back into the grid and actually turns the meter backwards. And the system is pretty much maintenance-free. So we're very pleased with that, and it's just another way that FedEx can lower our environmental footprint and still give great service to our customers. Qual é o benefício ambiental trazido por um telhado? No decorrer de 25 anos de vida útil, este evitará o lançamento de 10.000 toneladas de dióxido de carbono. Isso equivale a tirar da rua 2.100 carros. A economia é afetada pelos custos do petróleo e do gás natural. O planeta sofre mudança climática causada por combustíveis fósseis. Por isso, a energia renovável é a revolução tecnológica do presente. Say welcome to the 21st century. Things are going to be different. Energy, sustainable energy is something that our kids care about and the mainstream public cares about. And renewables has to be part of the solution. Luz solar, vento, água, calor geotérmico e biomassa vegetal são recursos ilimitados. Essas tecnologias são comprovadas e já funcionam atualmente. O Sol fornece à Terra uma imensa quantidade de energia. Em uma hora,
a energia recebida do Sol é maior do que a gasta pela humanidade em um ano. Com a tecnologia atual, painéis fotovoltaicos com 26 mil quilômetros quadrados, cerca de 10% da área do estado de Nevada, poderiam fornecer toda a eletricidade usada pelos Estados Unidos. A tecnologia fotovoltaica que converte a luz do Sol em eletricidade só foi criada no século XX, mas o uso do calor do Sol é uma prática antiga. Talvez o uso mais antigo da energia térmica do Sol seja a casa voltada para o sul. As culturas antigas, inclusive os índios Anasazi do sudoeste norte-americano, projetavam suas casas voltadas para o sul, para aproveitar o calor do sol que permanece baixo nos céus durante o inverno. No verão, quando o sol está alto nos céus, a face do penhasco acima da construção fornece sombra. Esse ainda é um projeto comum. The Greeks built entire cities laying out the streets so every house could take advantage of sunlight during winter but avoid it during summer. Now the Romans went one step further and they discovered that clear glass will trap solar heat. So they covered the windows with glass. They became what the Romans called heliocamini, which mean solar furnaces. 2000 anos depois, no século XIX, surgiu o aquecedor de água solar, que colhe os raios solares em um coletor de vidro instalado no telhado e aquece a água contida em canos que são isolados com vidro. Na virada do século XX, 30% das casas de Pasadena, na Califórnia, usavam aquecedores solares. O mesmo conceito é usado para fornecer água quente e barata a milhões de pessoas, mesmo em climas nublados e frios. For almost every homeowner, heating water is the #1 use of natural gas electricity. And using the sun to heat is much cheaper. A energia térmica solar também pode produzir eletricidade barata. Usinas elétricas solares gigantescas como esta no deserto de Mojave, na Califórnia, não usam painéis fotovoltaicos para converter a luz em eletricidade. Em vez disso, espelhos concentram os raios solares sobre um fino tubo que passa ao longo do foco do espelho. O tubo contém óleo sintético que é superaquecido pelo calor intenso. Like about 1,000 degrees centigrade. One word of advice, never put your hand at the focus of a concentrating mirror because it will just make an immediate hole through your flesh. O óleo superaquecido circula por um sistema fechado e ferve a água, gerando o vapor que move as turbinas. Em áreas quentes e secas, as usinas térmicas solares geram muitos megawatts a um preço mais baixo do que o da rede elétrica comum. Na verdade, uma usina térmica solar com 10% da área do estado de Nevada poderia suprir todas as necessidades elétricas dos Estados Unidos. A tecnologia fotovoltaica está entrando em seu segundo século. E progrediu muito desde 1904, quando Albert Einstein provou que a luz é composta por pequenos pacotes de energia, chamados de fótons, que podem ser convertidos em eletricidade. As células fotovoltaicas foram criadas nos anos 50 graças à corrida espacial. The first 2 Sputniks that went up, they had all this like multi-million dollars worth of transistors that went dead in about a week and a half because they were running them on flashlight batteries. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. O programa espacial americano de satélites à energia solar teve sucesso imediato. Painéis fotovoltaicos ainda equipam quase todos os satélites e sondas espaciais no sistema solar. A vida no século XXI, desde o sistema de posicionamento global até a comunicação global, depende da energia solar. A Guarda Costeira americana foi pioneira no uso da energia solar e colocou painéis fotovoltaicos em suas boias e estações meteorológicas remotas. Nas décadas de 70 e 80, os painéis solares foram essenciais em uma das piores secas na África.
A energia solar foi usada para bombear água 12 metros abaixo da superfície e salvou muitas vidas. In fact, probably one of the most valuable uses of photovoltaics today is to provide clean drinking water for the developing world. Para os que já estão conectados à rede elétrica, as células fotovoltaicas são cada vez mais viáveis. A home, say a two-bedroom suburban American home, gets enough energy on its roof to power itself once or twice over. And it doesn't actually need to be as sunny as you think for solar to work. The most successful solar program in the world is actually in Germany, and they have less sun in Germany than they do in Seattle. No momento, os painéis fotovoltaicos ainda são caros, tornando a eletricidade solar de 2 a 5 vezes mais cara do que a eletricidade comum. Mas os proprietários ligados à rede elétrica podem vender eletricidade para a concessionária em horários de pico com lucro. The systems do pay for themselves. The payback might be as short as 4 or 5 years. And in general, for residential systems, we're looking at 10 to 12 years. That doesn't take into account some of the other benefits, like, for example, the protection from rising utility rates or also increased property value. O custo básico das células solares está no silício puríssimo exigido para a reação fotovoltaica. Mas alguns querem mudar isso. The photovoltaics industry is based primarily on wafers of silicon to make high-efficiency solar cells. But those wafers themselves are very expensive. NanoSolar uses thin films of photoactive material instead of those expensive wafers. Em vez de silício, a NanoSolar de Palo Alto, na Califórnia, usa uma combinação de elementos semicondutores. So you have copper, indium, gallium, sulfo, selenide. Because that's obviously a mouthful, we get more work done if we just say CIGS, C-I-G-S-S. The beauty of the material absorbs sunlight very readily, so you can make a very thin layer. A película é tão fina que o material absorvente é produzido em nanoescala e impresso sobre uma folha metálica, como tinta fotovoltaica. On this experimental machine, the foil is moving very slowly, but this style of machine can be made to run at tens or even hundreds of meters per minute. And because of this, these relatively inexpensive machines can be used to make an enormous quantity of low-cost photovoltaic cells. Os painéis solares de película ou de silício podem ser colocados em uma superfície como um telhado, vidro de janela ou, em um futuro próximo, até na tinta. As células fotovoltaicas integradas na construção reduzirão o custo da eletricidade solar. Because you're not buying panels and the infrastructure, you're buying it all at once. And my lab has been looking at forecasts of getting 20%, 25% of total energy from solar by making it this ubiquitous material that you just get everywhere. O calor do sol também origina a força invisível que chamamos de vento. No futuro energético, o vento é uma força a ser respeitada. Nas colinas do interior do estado de Nova York fica o Fenner Wind Project, da Enel North America. Embora não seja o maior projeto para uso do vento na geração de energia, ele representa a nova tendência em energia eólica. Maior, mais inteligente, sem necessidade de dezenas de turbinas menores. Fenner é composto por 20 turbinas de vento construídas e mantidas pela GE Energy. Cada uma fica a 65 metros de altura, tem um rotor de 66 metros de diâmetro, uma envergadura um pouco maior do que a de um 747 e produz 1,5 megawatt de eletricidade. When you look at the average New York household, this wind power project can actually power about 14,000 homes over the course of a year. A conversão do vento em eletricidade começa quando o vento flui sobre as pás em forma de aerofólio dos rotores. A combinação de sustentação e arrasto faz com que as pás girem. There's a tremendous amount of kinetic energy in the wind, and similar to sailing or lifting an aircraft off the ground, the wind blade captures that kinetic energy and provides lift.
And that lift, like a propeller, is converted into torque. Esse enorme torque é usado na usina de energia da turbina a 60 metros acima do solo. The blades collect the energy from the wind and convert that energy from wind energy to mechanical energy, transmits it through the main shaft into the gearbox, which the gearbox steps it up from about 1 revolution to 70 revolutions and puts it on the output shaft of the gearbox, going into the generator here, which then produces power. The generator operates between about 850 to 1400 RPMs. Do gerador, a corrente elétrica desce até as linhas subterrâneas de transmissão e vai para a rede elétrica. O maior problema da energia eólica é o fato de o vento não soprar o tempo todo em toda parte. A solução é diversificar a localização das turbinas de vento e direcioná-las para o vento. Controles computadorizados podem virar a turbina em até 360 graus para captar o vento dominante. Esses controles também otimizam o ângulo das pás em relação ao vento. Each axis can operate independently of each other. All the blades pitch to the same degree that they're told to pitch to and maintain that. Each turbine will come online on its own. It doesn't need any human interface to do it. Os técnicos são necessários para fazer a manutenção da turbina e para trocar lâmpadas de vez em quando. Eles não podem ter medo de altura. I have the benefit of having probably the best office window in Madison County. I mean, if you look out the top, it's absolutely gorgeous up here. Os grupos de turbinas de vento são chamados de fazenda de vento. Fenner, em Nova York, é de fato uma fazenda. A terra é de propriedade de fazendeiros como Donna Griffin. Para os fazendeiros, é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. We have a lease with them where they pay on the production of each turbine. It's just another crop that we harvest. It's much easier than harvesting our other crops. The wind is free. As long as the turbine is turning, we know we're going to get paid. De Nova York a Dakota do Norte, fazendas e terras estéreis estão se transformando em usinas de energia eólica. The United States has some of the best wind resources in the world. Just to calibrate you, North and South Dakota theoretically have enough wind to power the whole country. The challenge is tapping that and transmission and distribution, but if you look at the center of the country, the wind resources are tremendous. If you look at the coastlines, the wind resources are tremendous. As fazendas e a energia eólica têm uma longa história em comum. Foi nas fazendas que a energia eólica se desenvolveu. O famoso moinho de vento holandês, inventado em 1390, foi aperfeiçoado no decorrer dos séculos, recebendo bordas em forma de aerofólio em suas lâminas leves de madeira, o que aumentou a sustentação aerodinâmica. Esses dínamos pré-industriais eram usados para drenagem e para moer grãos. No final do século XIX e início do século XX, os pequenos moinhos de vento nas fazendas americanas foram os primeiros a usar leves pás de aço que produziam torque mesmo com pouco vento. Eles também foram os primeiros a converter vento em eletricidade. In the last century, we had a lot of wind power installed in the California West to power water pumps for agriculture and for cattle. And so we actually started a lot of this country with alternative energy. It was mainstream then, but they dropped off the radar screen as the prices of oil and fossil fuel became so inexpensive. A nova era da tecnologia eólica começou nos anos 80, quando a Zond Systems instalou nas colinas de Tehachapi, na Califórnia, turbinas de vento de 50 kW, que são minúsculas pelos padrões atuais. During the 1980s, we went from 50, 60 kilowatts to a couple hundred kilowatts by the end of the decade. During the 1990s, it was 550 kilowatts, and then we went to 750, and then by the end of the decade, we were at 1.5 megawatts. A empresa também implementou turbinas de velocidade variável, que permitem que os rotores acelerem, gerando energia extra durante fortes rajadas de vento.
Controles computadorizados e rotores mais leves, mais baratos e aerodinâmicos tornaram competitivo o custo da eletricidade gerada pelo vento, diante do custo da eletricidade gerada por gás natural ou carvão. A energia eólica está crescendo. Vários países europeus logo gerarão 20% ou mais da eletricidade a partir do vento. Em junho de 2006, o Departamento Americano de Energia anunciou que sua meta é também 20%. Hoje, a energia eólica gera 1% da eletricidade consumida no país. Conforme os engenheiros criam turbinas mais resistentes e eficientes, os rotores ficarão maiores e conseguirão captar mais energia. Algumas das maiores turbinas captam os fortes ventos que sopram no oceano. There are ideas on the board for bigger turbines in excess of 5 megawatts, 6 megawatts to go offshore, out in the ocean. We see many technical opportunities to continue to push wind technology even beyond where we've pushed it today. We are making progress. We are the future. We're reducing our dependence upon oil, and we're trying to save the environment at the same time. It's a plus. This is a viable technology. It's economic. It's proven. You know, what more do we need to know? O vento é uma tecnologia promissora. Mas esta também é. A energia geotérmica pode fornecer energia para um país pequeno. Um país situado em uma pequena ilha cercada por vulcões, logo abaixo do Círculo Ártico, é o líder mundial em energia renovável. Usando o fogo e a água abundantes, a Islândia tornou-se quase independente energeticamente. A chuva e o degelo glacial fornecem energia hidroelétrica, responsável por 80% da eletricidade do país. A água também nutre aquíferos subterrâneos e corre sobre rochas aquecidas pelo magma, que na Islândia está perto da superfície. Esse encontro gera geysers, fumarolas, fendas de fumaça e dá origem à energia geotérmica. Há centenas de anos, os islandeses usam a água quente geotérmica para banho e lavagem de roupa. Mas só em meados do século XX, os engenheiros começaram a substituir os caros combustíveis fósseis pela energia geotérmica. To us here in Iceland, it's native, it's indigenous source. It is much cheaper than other sources which we have, and it's environmental friendly. So I think there's a lot of benefits. A água geotérmica fornece aquecimento e água quente a 93% das casas islandesas. O vapor geotérmico gera 17% da eletricidade do país. No total, a energia geotérmica supre mais de 50% das necessidades islandesas. A usina de Nesjavellir é uma instalação dupla, pois usa a energia geotérmica para fornecer eletricidade e água quente. Ambas provêm de 15 perfurações que atingem 1.800 metros abaixo da superfície. O poço perfurado é revestido de cimento até cerca de 600 metros. Abaixo disso, o poço é revestido de metal fenestrado para deixar entrar vapor e água quente, que sobem à superfície com muita pressão. A borehole discharges by itself. You don't need to pump it. Then you put a very powerful set of valves on the top to control it. A mistura de vapor e água quente é enviada ao módulo de separação. Depois, a água e o vapor seguem caminhos diferentes. O vapor vai para o desumidificador para remover a umidade que pode danificar as turbinas. O excesso de vapor é liberado no ar, com traços de outros gases de efeito estufa.
Em um ano, esta usina libera 12 mil toneladas de gases de efeito estufa, a mesma quantidade liberada por uma usina a carvão em 5 dias. Geothermal power plant for electricity works exactly like you're using coal or oil in terms of turbine, except this is a natural steam. For electricity production, you're using actually the pressure of steam, not the heat itself. O vapor gira uma das 4 turbinas em regime de 3.000 rotações por minuto. Em conjunto, as turbinas geram 120 megawatts de eletricidade que são enviados a Reykjavik. Nesjavlir é uma zona de alta temperatura geotérmica e a água subterrânea é quente o bastante para dissolver enxofre e outros minerais corrosivos. Por isso, ela não pode ser usada diretamente em sistemas de aquecimento, e a usina usa a água geotérmica para aquecer água doce e fria bombeada de um aquífero próximo. No primeiro estágio de aquecimento da água, o excesso de vapor das turbinas geradoras de eletricidade é usado para aquecer a água até 51 graus Celsius. 125 Fahrenheit is not hot enough for us, so we have to heat the water a little bit more, up to 86 degrees centigrade. It's about 187 Fahrenheit. And we do that in heat exchanger. Dentro do trocador de calor, a água geotérmica salobra aquece rapidamente a água doce até 86 graus. A água doce escaldante é bombeada para a tubulação que sobe a montanha. And from there the water flows after the pipeline by gravity to Reykjavik. And the heat loss on the way is less than 2 degrees centigrade, it's 1.8. So you could say that the pipeline is, well, the insulation is almost perfect. Depois de fornecer água quente e aquecer as casas, ainda sobra calor suficiente para derreter a neve nas calçadas, conforme a água passa pela tubulação subterrânea. O calor também permite que centenas de estufas cultivem frutas e vegetais. Até mesmo a água descartada pela usina geotérmica islandesa é utilizada e fornece as águas quentes e ricas em minerais do Blue Lagoon, um spa muito frequentado. O governo islandês tem uma meta ambiciosa a longo prazo: converter todos os carros do país e também a frota pesqueira para funcionar com a queima de hidrogênio produzido com energia geotérmica e hidroelétrica. Se isso acontecer, toda a energia usada pela Islândia virá de fontes renováveis. A Islândia não é o único país rico em recursos geotérmicos. De modo geral, onde existe atividade vulcânica, há também energia geotérmica. Um estudo estimou que 865 milhões de pessoas, do Japão a Idaho, poderiam obter eletricidade por energia geotérmica. Isso representa 17% da população mundial. Existe outra forma de energia geotérmica, menos exótica, mas muito efetiva e acessível: a bomba de calor geotérmica. Em quase todos os locais da Terra, a cerca de 2,5 metros abaixo da superfície, o ar tem uma temperatura estável e fresca, entre 10 e 20 graus. Cava-se uma vala abaixo do prédio e instalam-se canos para captar essa energia. Um líquido anticongelante movido por uma pequena bomba elétrica passa pelos tubos. No verão, o líquido leva o calor para fora do prédio e o esfria. No inverno, o ar do solo aquece o líquido que flui para o prédio frio. Esse é, na verdade, um trocador de calor subterrâneo. Com o aumento do preço do aquecimento com petróleo e gás natural, mais pessoas procurarão opções. Como todas as fontes de energia renovável, a energia geotérmica estará disponível. A tecnologia renovável tem o que é preciso para aquecer e fornecer eletricidade às casas. Mas qual será o futuro dos automóveis? Essa é uma discussão quente que vai do etanol aos carros elétricos. À primeira vista, esta é uma oficina comum.
Mas a Lovecraft Biofuels, em Los Angeles, não é nada comum. Com 3 horas e algumas centenas de dólares, eles converterão um carro diesel para funcionar com óleo vegetal 100% americano. And they're also capable of running on biodiesel, mineral oil, kerosene, transmission fluid, motor oil. Not that you'd want to run on all of those, but they're capable after the conversion. O petróleo, que representa 30% da energia usada no mundo, é cada vez mais escasso. Não é de surpreender que os consumidores queiram mudar para um óleo renovável. Muitos carros a diesel só precisam de um filtro de alto fluxo e de um trocador de calor com líquido refrigerante aquecido pelo motor para que o óleo vegetal chegue à temperatura certa. And if you get that balance right, the engine runs great. It even can run better than on diesel. O melhor combustível é óleo vegetal usado, pois o aquecimento retirou toda a água. So if you work a deal with the restaurant, pick it up for free, you're saving them a fortune and you're saving yourself a fortune. O restaurante não pagará para descartar o óleo usado e o motorista receberá combustível gratuito. É claro que óleo vegetal novo também funciona bem. Cottonseed seems to run the best, but soybean is the easiest to find. It runs great and it's the cheapest. So we're really advocates of soybean oil. It can bail out farmers. It keeps the money in the U.S. economy, and there's already an infrastructure in place. Embora a ideia de dirigir um carro a óleo de cozinha seja um pouco engraçada, o óleo vegetal combustível é parte da solução para um problema seríssimo. Quase 20% dos gases do efeito estufa, causadores do aquecimento global, são emitidos pelos carros. Além de ser renovável, os biocombustíveis, óleo vegetal, biodiesel e etanol são melhores do que a gasolina para o meio ambiente, pois liberam menos gases, que são também menos tóxicos. Além disso, as plantas usadas na produção do biocombustível retiram gás carbônico da atmosfera. Os biocombustíveis do momento são o biodiesel, feito a partir dos óleos vegetais graxos, e o etanol, um álcool combustível destilado de açúcares. Mas também fizeram parte da história inicial dos automóveis. Rudolf Diesel construiu seu motor para funcionar com óleo de amendoim e Henry Ford projetou o modelo T para funcionar com etanol. Since then, the onset of petroleum and gasoline came into play, and it was a lot cheaper to do than ethanol. We weren't nearly as efficient producing it. A descoberta de óleos domésticos baratos relegou ao esquecimento os primeiros biocombustíveis. And now we're doing almost a full circle turn back to go to what we were utilizing in the first place. Nos Estados Unidos, o etanol é feito a partir do milho. Mas o etanol de milho rende só um pouco mais energia do que o combustível fóssil necessário para a colheita e a produção. For every unit of petroleum that you put into the production process, you get 1.3 units of fuel ethanol energy out. So it's slightly positive, but it's not as good as it could be. Já o etanol de cana-de-açúcar do Brasil rende 8 unidades de energia para cada unidade de energia fóssil usada. Além de a matéria-prima conter muitos açúcares fermentáveis, a queima do resto da planta fornece energia para a fermentação e a destilação. O resultado é uma grande redução na emissão de gás carbônico, além de etanol barato para os motoristas brasileiros. No Laboratório Nacional de Energia Renovável, em Golden, Colorado, os pesquisadores tentam atingir níveis de eficiência semelhantes ao extrair açúcares de toda a planta, inclusive a biomassa celulósica. Uma das lavouras mais promissoras é a de milho para a forragem. It's the stalks, the husks, the corn cobs, the leaves, every part of the corn plant, aside from the grain, that's not harvested when you harvest the grain. So oftentimes it's left laying out in the field. There's not a lot of current uses for it.
Não é fácil converter em açúcar as duras fibras de celulose por meio de enzimas desenvolvidas por bioengenharia, mas o resultado compensa. With biomass, we're talking ratios on the order of 10-to-1. So for every unit of fossil energy or petroleum that you put into the process, you get 10 units of fuel energy out the back end. O capim alto das pradarias pode se transformar em uma excelente fonte de biocombustível. Not only can you get more tonnage of biomass out of an acre of land with this type of material than you can, say, with corn stover, but there are a lot of other benefits as well. It doesn't take nearly the amount of water or fertilizer to make it grow. It's very fast growing. You can harvest it once, maybe even twice in a year, and has a wide geographic range across which it can grow. You know, North Dakota all the way down to Texas, to the southeast. Os biocombustíveis não são a única fonte de energia renovável e limpa para carros. Também existe a tomada elétrica. Este é um carro híbrido que funciona com um motor a gasolina e um motor elétrico carregado em parte pela força de frenagem. Mas Felix Kramer e a California Cars Initiative desenvolveram ainda mais esses carros. Este é um Toyota Prius. Eles reforçaram a bateria e a converteram para funcionar com eletricidade direto de qualquer tomada de 120 volts. Plugging this car in is really easy. I timed it once. It's about 9 seconds. All you really do is you take that, plug it into here, 120 volts in your garage, nothing special, and you're done. A gasolina é usada apenas para aumentar a autonomia do carro. Abaixo de 60 km por hora, não se precisa de nenhuma gota. Acima dessa velocidade, os dois motores funcionam juntos e rendem, em média, 42 km por litro. And the range of this car is unlimited because it's also a gasoline car. This is a car that you get to plug in, and you can plug it in whenever it's convenient. You're not worried, oh, am I going to run out of power? Será preciso fabricar carros econômicos para que se possa cultivar combustível e alimentos. Com os padrões atuais de consumo, não há terra suficiente para a substituição de combustíveis sem colocar em risco o suprimento de alimentos. Em 2006, um protótipo simples do carro elétrico impressionou senadores e deputados dos dois partidos americanos. And Congresswoman introduced me, and I stood up and I said, I'm here, and actually I brought my infrastructure with me. And that got a big laugh, because this is the only infrastructure that a car needs. A eletricidade atual ainda é gerada principalmente com combustíveis fósseis. Mas os partidários de carros elétricos esperam que no futuro os carros tenham bateria carregada por energia renovável e tanque cheio com biocombustíveis celulósicos. There are some corporations that are talking about installing solar carports where they have photovoltaic cells on the roofs of their parking garages, and people with plug-in hybrids or pure electric vehicles can plug in during the day. Enquanto os carros híbridos abrem caminho, uma nova onda de tecnologia renovável chega com a maré. O oceano cobre 70% da superfície do planeta e só estamos começando a usá-lo como fonte de energia. Contudo, essa central elétrica marinha pode nos fornecer energia limpa e ilimitada. A energia hidroelétrica foi a principal fonte de energia renovável do século XX e continuará a ser importante. Porém, com muitos rios já represados, o futuro da energia hidroelétrica está no mar. Dentre as diversas tecnologias para captar a energia do oceano, a maré motriz é a mais similar a uma usina hidroelétrica tradicional. Um dique funciona como uma represa que coleta a água da maré cheia até haver potencial suficiente para gerar eletricidade. A água passa através das turbinas ao ser liberada na maré baixa. A maior e mais antiga usina maré motriz do mundo, situada na França, começou a produzir em 1966 e ainda fornece energia para 240 mil casas. Uma tecnologia mais recente usa turbinas semelhantes a hélices para captar a energia cinética das correntes subaquáticas.
And that's one that we could do in all manner of places because the tidal flow, of course, takes place everywhere on Earth. And harvesting those could be done quite well and doesn't even have to be at the surface. The issue, though, is that the marine environment's pretty tough to deal with. There's corrosion, parts being banged back and forth. Often the cost of managing those in terms of repairs can be quite large. But we're seeing new work on that. Esse trabalho é feito na Grã-Bretanha, onde empresas como a Marine Current Turbines pensam grande, construindo grandes pilares no leito oceânico e pondo as turbinas para funcionar. And the amount of energy you get out of a turbine is proportional directly to the density of the fluid that flows back and forth. And so a water turbine has several hundred times the power of an air turbine. O uso da energia das ondas é uma tecnologia nova e promissora, pois essa energia pode ser captada em qualquer local no oceano. Neste projeto, uma cadeia de canos de 140 metros, ligados por grandes junções, fica semi-submersa no oceano. O movimento das ondas encontra a resistência de arietes hidráulicos situados nas junções. Isso bombeia óleo a alta pressão através dos motores hidráulicos, que acionam geradores elétricos. As linhas de transmissão elétrica mantêm a usina ancorada ao leito do oceano. Uma empresa escocesa, a Ocean Power Delivery, instalou uma usina de 2,5 megawatts ao largo da costa de Portugal. Uma usina com menos de 1 quilômetro quadrado geraria 30 megawatts de energia, o suficiente para 20 mil casas britânicas. 1.200 quilômetros quadrados de oceano forneceriam energia para todas as casas do Reino Unido. Cada região da Terra tem sua fonte de energia renovável, desde o enorme potencial de vento de Dakota do Norte até a imensa quantidade de energia solar no Saara. Com tudo isso, uma coisa torna-se clara: a energia renovável é uma solução global para os problemas globais. We honestly have the potential now to think about flipping things from being a fossil fuel-driven economy with little bits of renewables to being a renewable energy-driven economy with fossil fuels filling in the background. And that's a world that really no one thought possible only a decade or two ago. A tecnologia funciona, mas um futuro renovável também depende de vontade política e de um novo modo de pensar, no qual uma fazenda colhe ventos, uma lavoura produz combustível e um telhado transforma-se em usina elétrica.